Fala família, seja muito bem-vindo. Esse é mais um Estendendo a Pregação. No Estendendo a Pregação de hoje, nós receberemos o nosso ministrante do último domingo, o Gabriel Gustavo, Gabriel Reis, esposo da Amanda. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. E aí, como nosso novo co-host, assim que fala, nós temos o Natan Rocha, irmão do Café, esposo da Jaque. Fala, galera. Então sejam muito bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui. A minha primeiro ponto que eu gostaria de falar com o Gabriel, retomando o meu padrão antigo, né? A sua ministração foi sobre identidade de filho, certo? Certo. Então, eu queria saber um pouco como que foi essa experiência por detrás da ministração que te inspirou a trazer essa palavra para a igreja, para a comunidade. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário vocês estão me vendo. É um prazer muito grande para mim poder fazer parte desse movimento da igreja. E essa ministração começou na minha vida quando eu tinha 17 anos. Um senhor chegou para mim e falou: olha, você vai conhecer somente um Zé Eduardo. Eu nunca vou estar mais bravo, nunca vou estar mais rude. É isso que você está vendo, é o que eu sou. E eu convivi com ele quase 5 anos. E realmente o que ele falou seguia essa linha. Aí eu pensei, né? Comecei a pensar naquela época. Como filho de Deus, como que é o Gabriel no quesito identidade de filho? Uhum. Tem dia que ele tá crente, tem dia que ele tá com o pé lá no mundo. Como é que fica essa postura? E aí Deus foi trabalhando isso no meu coração. De lá pra cá eu sempre vim pensando nisso. Uhum. Sobre seguir uma linha linear como filho de Deus. Não ficar numa vida igreja, mundo, ficar indo pra lá, indo pra cá. Permanecer e perseverar na caminhada do evangelho. Uhum. Isso vem norteando o meu coração. E é isso. Daí, no dia que teve o encontro de jovens, né, o Day Camp, o Vande falou sobre identidade. Esse último. Esse ano teve. E aí ele falou um pouco sobre identidade e tal. E aí eu falei: Vande, você falando sobre identidade veio no meu coração como se a identidade fosse uma joia de 5 elementos. Uhum. E aí um dos elementos é a fé, o amor, a esperança e a perseverança. E o último é ser filho de Deus. Só que durante a nossa caminhada, a gente vai negociando esses elementos que compõem essa joia. Aí ele: mano, que negócio louco. E aí ele falou: você tem que preparar uma palavra sobre isso e tal. Só que eu não sou muito bom com comunicação, né? E aí eu falei: Deus, e agora? O que eu faço? Deus, e agora? O que eu faço? Pra onde que eu vou? E aí veio a ideia, o Espírito Santo meio que acendeu a luz e veio a ideia do teatro. Uhum. E aí os irmãos também foram muito bem nesse sentido, eles agregaram muito valor. E aí aconteceu. Foi uma coisa levando a outra. Foi no trabalho, onde eu tava falava sobre Daniel. A gente tá tendo um crawl, aí falou sobre Daniel. Eu peguei pra ler a Bíblia, tava Daniel. Fui conversar com o Natan sobre Daniel. Eu falei: é isso, não tem mais pra onde correr. O Espírito Santo me guiou pra esse sentido. E toda a construção que tava tendo nas últimas palavras, né? Sim. E aí veio a inspiração pra essa palavra. E faz muito sentido ser uma palavra sobre identidade pensando no contexto que a gente vive. Porque todos nós somos jovens aqui, o contexto da nossa comunidade mesmo, Capão Redondo em geral, a gente vê com muita frequência jovens que têm a sua identidade roubada por conta do pecado, né? Uhum. E eu não sei se vocês têm alguma coisa, alguma reflexão sobre isso, alguma coisa que vocês pensam sobre isso. Assim, quando você para ler um pouco o livro de Daniel, a gente vê que a Babilônia ela não está muito diferente do que a gente vive hoje, né? Uhum. Então, muitas das coisas que a gente vê, e justamente trazendo a linha da identidade, você vê que
o que diferenciou Daniel e os outros 3 foi que realmente eles tinham uma identidade firmada no Senhor. Então eles já sabiam quem eles eram. Então, quando eles foram exilados de Judá para a Babilônia, eles não que assim, além deles serem exilados, tragos pelo da corte de Nabucodonosor e treinado para isso, né? Porque eles ficaram lá e tiveram um tempo de 3 anos para ser treinados, né? Para aprender a cultura da Babilônia. Então eles viam a visão deles já não era uma visão de quê? De sucesso, né? Eles não viam aquilo como uma oportunidade, porque o Senhor, eles já estavam ajudando ele, porque o Senhor, ele já deu conhecimento, sabedoria sobre a cultura babilônica mesmo. Então o Senhor, ele abriu isso, a mente desses 4. E a partir daí, a visão deles já não era uma visão de oportunidade. Eles sabiam que ele tinha uma missão. Nessas aulas que eu tô vendo, é muito interessante o termo que o cara usa. Que esses quatro rapazes, eles eram como os cavalos de Troia de Deus no meio da Babilônia. Porque eles iriam atingir, né, o poder ali, né, eles iriam... tá calor. Enfim, mas eles iriam atingir né, o poder, né, da Babilônia e todos aqueles... Para mostrar, né, que Deus, ele não perdeu o controle, ele ainda está no controle. Então, eles estavam saindo de uma cultura, né, assim vamos dizer, um pouco simples, e foram para tipo assim, para a metrópole, que era a Babilônia, né? Era como se fosse para sair do sertão e viesse para São Paulo. Exato, entende? Então, tipo assim, eles chegaram lá e eles puderam, tipo assim, provavelmente possa ter passado isso pela cabeça deles, né? Porque eles eram homens, mas, cara, eles olharam aquilo e poderiam, tipo assim, cara, isso aqui é a nossa oportunidade de sucesso. A gente pode fazer o que for preciso aqui para conquistar as nossas coisas, as nossas conquistas pessoais. Mas não. Como filho de Deus, os caras olharam e falaram assim, não, a gente precisa cumprir aquilo que o Senhor, ele tem pra gente, né? Porque isso já veio até de uma profecia de Jeremias, né? Que eles iam ser exilados. E eles iam parar nesse ambiente. Então, já começou desde aí. Os caras, além de ter a identidade formada, os caras, eles tinham a esperança e a fé que o Senhor iria tirar eles do exílio, né? Eu acho que ajuda bastante, né? Nessa questão do entendimento sobre o que é identidade, né? Trazendo pra linha dos caras. E é uma coisa que a gente luta com muita frequência, né? O Gabriel falou durante a ministração que ele chegou aqui na comunidade e tinha quantos anos? 14? 13 para 14. Então, essa fase é uma fase que a gente fica um pouco perdido sobre quem a gente é. É muitos porquês, né? Quando a gente tem não só essa idade, às vezes se estende, algumas pessoas se entendem mais cedo, mas quando eu tava nessa faixa etária, eu lembro que todo canto que eu ia, alguém falava, quem é você? E é uma pergunta na entrevista de emprego, no curso para jovem aprendiz. Assustadora, né? Quem é você? E aí você se depara assim e fala, meu, quem sou eu? E ter essa identidade, não, eu sou filho de Deus. Já era. Tá respondido tudo. E para não só nós que somos do Capão Redondo, mas qualquer lugar, o mundo tá o tempo todo tentando nos rotular. E eu sempre dou o exemplo da água, né? A água, ela é pura, ela é limpa, ela é cristalina, mas vem e coloca um rótulo aqui preto da caveira. E o mundo tenta fazer isso com nós o tempo todo. E Cristo vem e tira todos esses rótulos, né? Eu lembro que teve um rede jovem que foi muito edificante na minha vida, que a palavra foi exatamente esse. Quais são os rótulos que o mundo tem colocado sobre nós? Foi a Gabi do Maurílio que trouxe. E aquele dia, foi um tempo de oração muito fervoroso, assim. E, tipo, eu sentia que os rótulos saíam de mim. Eu sempre tive muito apelido, né? E, tipo, não que seja ruim. Apelido sadio é bom. Mas,
Eu lembro que na escola meu apelido era Mindingo. Nossa. Era uns negócios punk, assim. Então, eu tinha na minha cabeça que eu era burro, que eu nunca ia conseguir nada. E Deus restaurou toda essa minha identidade. Restaurou... uma vez o Paulo Oliveira veio aqui na igreja, ele falou: a igreja ela precisa trabalhar o emocional, o pessoal, o espiritual, o pessoal e o social. E a igreja ela lapidou esses 3 pontos da minha identidade. Tanto no meu emocional, que eu cheguei aqui com o emocional totalmente abalado, só chorava. Tava passando por um tempo muito difícil na minha vida. O espiritual, não conhecia nada de Deus. Eu sempre falava: Deus me ajuda. Deus pra mim era uma barganha. Falava: Deus, se você me der tal coisa, eu vou ser um menino bom, não vou fazer aquilo que a gente acha que é certo ou errado. E o social que a igreja tratou na minha vida foi o sentido... eu participava do grupo de adolescentes e eu chegava, eu só sabia falar: nós fomos. Não tinha perspectiva nenhuma de mundo. E aí o pessoal foi trabalhando isso comigo, falando: você não deve falar assim, você é um filho de Deus, você deve agir dessa forma, você não deve ser o cara que fica fazendo essas piadas feias que você fica fazendo, você deve saber tratar o seu próximo, você deve saber tratar as pessoas que estão ao seu redor. E Daniel, ele é colocado numa cultura que ele ia ter que parar de fazer tudo o que ele tinha um costume, e ele permanece firme naquilo que naquilo que era a identidade dele. Sim. E comigo foi o oposto, né? Eu vim com a cultura ruim e aprendi a cultura boa. Sim. E aí eu lembro que eu fui fazer as minhas primeiras entrevistas de emprego e quem me ajudou foi a igreja, muitas coisas. A primeira que eu fiz foi caótica, eu só tremia, não consegui falar meu nome, foi difícil. E aí eu vim, conversei com a Juliana, falei: Júlia, tô com problema nisso. E eu fiz 7 entrevistas ao todo. E o pessoal me ajudava, desde Excel, como falar, como se portar, o que fazer. E cada entrevista, fui e fiz. Aí todo mundo ficava torcendo. Deu certo? Não. Foi 7 ao todo, eu passei na 8ª. Mas quando passei a gente comemorou, compramos pizza. Então foi um tempo muito bom. Então a igreja, ela tratou tudo isso, né? A gente, como filho de Deus, também tem essa característica, a nossa identidade. Tratar nas pessoas aquilo que foi tratado na gente. Verdade. E é o que é o meu forte hoje, né? É conseguir ajudar as pessoas nesse sentido. Meu serviço tá difícil com isso. Vai nesse caminho que vai dar certo. Porque lá atrás eu tive todo esse suporte. Sim. Expressar a misericórdia do Senhor também, né? Quando a gente pesquisa identidade no dicionário, eu fiz isso antes de vir pra cá, aparece um pouco, eu não vou saber as palavras ao certo, mas aparece um pouco sobre um indivíduo que se identifica dentro de um contexto, de um local, dentro de uma cultura, algo do tipo. E aí, o que é o nosso desafio, né? Nós temos uma identidade que foi estabelecida pelo Senhor. Então, quando a gente está longe, a gente tem a nossa identidade modificada pelo pecado e deturpada pelo pecado. Quando a gente volta para o Senhor, a gente vai restabelecendo a nossa identidade. O Senhor dá para nós um novo nome, né? A gente não é mais reconhecido pelo aquilo que a gente era quando nós estávamos sem Cristo. Agora a gente é reconhecido como a gente é hoje com Cristo. E o nosso desafio é aquilo, né? A gente está dentro de uma cultura que não nos representa em muitas coisas. E a nossa identidade, ela não pode ser influenciada pelo nosso ambiente, mas sim a nossa identidade como os filhos de Deus, a identidade de quem encontrou a Cristo, influenciar o ambiente que nós estamos vivendo. Ser luz, né? Ser luz, foi o que você trouxe um pouco na ministração, né? O mais legal disso tudo é que a gente vem com toda essa bagagem e Jesus nunca joga nada na nossa cara. É verdade. Fala: eu nunca tive uma experiência, nunca ouvi ninguém falar que Jesus chegou e falou: você era assim, assim, assado. Eu te achei, você tava na pior. Agora. Mas muitas das vezes... Me viu na pior. Muitas das vezes a gente carrega esse fardo, né? E eu penso muito isso. Se nem Jesus, que tem todo o direito de querer acusar a gente com algum fardo, ele não faz isso, e por que a gente vai ficar levando esse fardo pro resto da vida? E a gente faz isso com nós mesmos, né? Esses últimos dias eu compartilhei com o Natan, com algumas pessoas, né? Que são um pouco mais próximas.
Eu estou num processo de andar mais perto, dentro do evangelho, de uma pessoa que viveu comigo algumas coisas lá atrás. E eu me peguei no pensamento assim, meu Deus, essa pessoa viu fazendo coisas terríveis, horríveis, coisas de que eu não sou mais hoje. Essa identidade, essa ali não existe mais. E eu me peguei nesse pensamento também. Tipo assim, meu Deus, como que eu vou falar de Jesus para essa pessoa, sendo que ela já me viu fazendo tal coisa? E aí, são coisas que são simples, que aparecem na nossa mente, mas que é também o inimigo tentando afetar a nossa identidade. A nossa autoridade dada pelo Senhor, né? Porque na verdade vai acontecer totalmente o contrário, né? Ela vai olhar a primeira vez e falar, meu, mas essa não é a Aline. Na segunda vai olhar e vai falar, meu, ela já tá esperando outra reação. E ela vai querer saber, meu, mas que negócio é esse diferente que tá na sua vida? Isso eu acho que é pregar sem precisar abrir a boca. As nossas atitudes mesmo mostram que nós somos filhos de Deus. Exato, porque eu digo isso até das amizades que eu tive, né? Também eu já passei pelo mesmo processo, né? De, tipo, ter amigos, só que a minha já foi pra uma outra vertente, né? Eles já me julgaram pelo que eu fui. Então, tipo assim, já nem quiseram me ouvir. Então, só que é o que o Gabriel falou. As minhas ações, elas falaram muito mais do que as minhas palavras, né? Então, hoje, graças a Deus, eu tenho uns amigos que eu andava, eles estão caminhando com Cristo também, sabe? Tipo assim, não que, obviamente, foi diretamente por minha conta, né? Óbvio que não, né? Mas eu por intermédio meu, assim, né? No caso, na vida dos caras, os caras meio que conheceram ali o princípio do Senhor ali, sabe? Tipo, hoje, graças a Deus, os caras, eles estão caminhando com o evangelho, assim, é algo incrível de se ver. E trazendo um pouco sobre do que vocês falaram, sobre de identidade, sobre estar inserido em cultura diferente, me faz lembrar muito que esse é o contexto, né, sobre Daniel, sobre identidade. Os caras, eles eram iguais, né, culturalmente falando, mas eles eram diferentes. Sim. Né? Então, eles pareciam babilônicos, mas eles não eram. Falavam como babilônicos, eles pensavam como, mas eles não eram, né? Então, tipo assim, às vezes os caras olhavam assim, tipo, pô, o cara ali gosta dos mesmos, os mesmos gostos musicais que eu, eles fazem a mesma coisa que a gente, praticam os mesmos esportes. Sim. Mas os caras são diferentes, né? O olhar redimido dos caras é diferente, né? Sim. Ele já não olha para um corpo da pessoa, né? De um irmão com um olhar carnal, né? Ele já olha com um olhar redimido, né? Então, tipo, é exatamente isso. Está inserido em numa cultura diferente, né? Como a gente. Nós somos seres espirituais, né? Dentro de uma casca, né? O Fernando que tem muito essa fala, né? Ele fala que a gente é ser espiritual. Então, nós não somos desse reino, né? Nós não somos desse mundo. Então, nós estamos inseridos nessa cultura do mundo, mas nós não somos iguais. Nós somos muito parecidos, mas não somos iguais. Sim. Porque a nossa identidade está firmada no Senhor. Né? Filhos. Eu amo isso. Eu gosto de... Você queria falar? Não, pode falar. Eu gosto desse tema de identidade. Quando o Vini até falou que eu estaria aqui, eu fiquei pensando, né? Porque tem uma outra questão sobre identidade. Eu não sei se... Eu não me recordo de você ter levantado esses pontos, mas eu acho interessante falar. O Senhor, Ele nos dá características. Então, tem características que são da nossa personalidade que foram feitas pelo Senhor. Mas quando como a gente está em contato constante com o pecado, né? Isso vai deturpando a forma que o Senhor nos criou para ser. E aí até pensando em Pedro. Por exemplo, Pedro... Eu me vejo muito com Pedro. Pedro, biruta, mas assim, o Pedro, ele tinha a personalidade e as características de um líder que foram dadas pelo Senhor. O Senhor deu essas características para ele. Mas, quando ele estava longe de Cristo, ele usava isso não de uma forma tão sábia. Então, ele se irava muito fácil, ele não era compassivo,
Compassivo, essa palavra? Ele não era compassivo. Então, tinha algumas características que foram acrescentadas àquilo que o Senhor deu para ele de uma forma negativa. Depois que ele se permite ser moldado e ter a sua identidade reafirmada pelo Senhor, aquela característica de liderança foi uma coisa incrível que o Senhor utilizou até na organização dos discípulos, na organização da propagação da palavra em si. Então é pensar assim, o Senhor ele nos deu uma identidade de filho e ele nos deu uma identidade que foi feita justamente para nós, para cumprir um propósito eterno. Então tem características que eu tenho que o Gabriel não tem, e características que o Gabriel tem e eu não tenho, e vice-versa. E o Nathan também, ele é singular nesse sentido. E é também... É muito bom pensar nisso, né? Que bom que é assim, né? Se todo mundo fosse igual, não ia ser legal, não. Imagina um monte de orelha. Não ia dar certo. Mas aí é pensar o quanto que o Senhor, ele estabeleceu quem nós somos para que nós pudéssemos engrandecer o seu nome. Então, a partir de que nossa identidade é redimida, tudo aquilo que a gente for fazer, desde o nosso caminhar, o nosso respirar, quem nós somos foi definido pelo Senhor e quem nós somos vai redimir as coisas. Eu acho que isso está muito ligado também à relação, né? Comunhão, porque na característica que você tem, que nós não temos, né? Não em comum, isso abençoa a minha vida. Sim. E eu abençoo a sua vida. Sim, né? É verdade. E isso é muito bom. Isso abençoa o reino, né? Isso. Porque O corpo, já pensou se todo mundo da igreja só soubesse mexer com som? Todo mundo só soubesse tocar violão? Não ia ter um culto. Então a gente precisa de pessoas com características diferentes. Sim. O ruim é que verdade. sempre dá choque, né? E aí a gente tem que saber lidar com isso. Mas é muito bom ver que aquilo que falta em mim tem no outro. E eu posso aprender com a vida dele. Sim. Isso é verdade. algo muito bom de se ver. Às vezes o temperamento que falta o Gabriel controlar, tem um cara que é calminho, o mundo tá acabando e ele tá calma, gente. Calma. Então eu tenho que andar com esse cara e aprender com a vida dele. Sim. A vida dos irmãos tem muito a nos ensinar. Né? E a gente não tem que ficar procurando naquele que tá lá fora. Muitas vezes o que tá lá fora vai ajudar. Mas dentro do nosso corpo tem pessoas que são capacitadas, estão aptas a nos ensinar com a vida dela, né? Aquela velha história, não sei administrar o dinheiro não rende, procura o João. Eu não sei amar as pessoas, tá difícil e tal, procura o Fernando. O Fernando vai... Mas porque o Fernando é bom? Não, é porque o Cristo que tá nele tá mudando o caráter dele. Despertou aquilo que há nele, né? É verdade. Aquilo que você falou. Cristo, ele traz esse despertar na nossa vida. Porque tem coisas que a gente já tinha antes de se converter. Entendeu? Então, por exemplo, eu sempre fui maluca. Sempre. Só que eu usava essa característica para uma coisa que não era do agrado do Senhor. E a partir do momento que você vem para esse relacionamento mais íntimo com o Senhor, você se permite a redimir também as características que o Senhor te deu, entendeu? Acaba sendo potencializado, né? Naquilo que você já tem. Tá cumprindo o propósito. Você tá sendo quem o Senhor te chamou para ser. Exato. Isso é muito bom. Entendeu? Amém. Então, por exemplo, o Gabriel, ele é mais reservado. Mas o Senhor, ele deu essa característica pro Gabriel de uma forma que isso também vai engrandecer o reino do Senhor. Vai agregar de certa forma. Tem pessoas que são mais extrovertidas, tem pessoas que são mais introvertidas, mas isso também foi uma característica dada pelo Senhor. Deus, ele vai lapidando, né? Sim. Hoje eu tenho essa característica mais reservada assim, mas é de tanta cabeçada que eu já dei, que antigamente vinha na cabeça e eu já soltava. Então, eu lembro que eu tinha umas brincadeiras que eu olho e falo, como que eu fazia isso? Não é possível que eu fazia essa brincadeira. Imaturidade, né? E aí, Deus, por favor, me ajuda a melhorar. E aí, estamos chegando, mas vira e mexe eu me pego no velho homem ainda. Mas é muito lindo ver trabalhar o agir de Deus nas nossas vidas, né? Essa caminhada de identidade nos leva cada vez mais ao amadurecimento. Sim. E é importante porque Daniel, ele não estava sozinho, ele tinha os amigos dele. E nós, como igreja, precisamos andar juntos. Uma luta sozinha, dificilmente vai dar certo. É batalha perdida, né?
Agora, quando você tem alguém ali do seu lado, então, como filho de Deus, a gente também tem que saber pedir ajuda. Uau. Deixar o orgulho de lado, eu acho que é fundamental, né, para um filho de Deus. É o mais difícil. Mas quando a gente deixa o orgulho e fala, meu, pelo amor de Deus, me socorre. Preciso de ajuda com isso. E isso Deus vai trazendo de volta essa essência que você estava falando. Vai colocando para fora aquilo de bom que há em nós. Aquilo de bom que Ele gerou em nós. Sim. Que é algo que vem dele. Porque tudo que há de bom é do Senhor. É virtude de Deus. Isso que você tocou num ponto que é muito bom, né? A questão de ter amigos, né? O fato de você ter alguém pra orar junto, né? Que nem Daniel, quando Nabucodonosor lançou o decreto que ia matar geral, porque ninguém tava adivinhando, né? Porque nem ele mesmo sabia o sonho dele, né? Então, ele falou, cara, eu quero que vocês me digam o sonho que eu tive. E aí os magos, tipo, não, mas me dá uma dica aí, né? Enrolar ele, né? Me dá uma dica aí, porque, pô, não existe ninguém nos céus, né? Quer dizer, não existe ninguém aqui nessa terra que consiga, né? Somente os deuses que estão nos céus. E aí ele fala, não, então vou matar vocês. Né? Ele faz um ultimato, ele fala, tipo, sonhei e você vai ter que falar, cara, que eu sonhei. Eu não lembro, tipo assim, cara, eu não lembro, mas eu quero que você me diga. Sonhei, mas revele. E aí os caras preocupados com isso foram atrás de Daniel. E aí Daniel, sabendo disso, foi lá, falou com Nabucodonosor, e aí ele falou, vou matar geral. Aí ele falou, não, me dá um tempo. E aí qual foi a primeira atitude dele? Ele foi pros amigos. Ele trouxe a demanda. Falou, ó, galera, Nabucodonosor vai matar geral se a gente não desvendar o sonho dele, né? Não dizer o sonho dele. E aí eles oram junto e o Senhor revela Daniel, né? Porque ele já tinha colocado isso em Daniel quando eles iam ser exilados. Que é sobre visões, sobre sonhos, né? Interpretações de sonhos. E aí Daniel, ele vem a ele, né? O Senhor entrega isso pra ele. Então, tipo assim, por quê? Por intermédio da relação. Cara, eles já tinham uma relação, isso lapidado, né? Porque eram eles, só tinham eles, né? Que eram da mesma identidade, assim, tecnicamente. E aí os caras oraram, mano, e o Senhor interpretou pra Daniel. Daniel foi lá e trouxe. Que até então, quando Daniel ele vai se apresentar pra Nabucodonosor, ele diz que o Deus do céu me disse, né? Em contrapartida, a fala dos magos era, não existe ninguém na terra e somente os deuses podem, né? Só que nessa fala diz que os deuses não falam a eles, né? Tipo assim, é só os deuses. Só que aí Daniel, ele se apresenta e diz, o Deus do céu me disse. E aí é na hora que ele interpreta e o próprio Nabucodonosor reconhece a grandeza do Senhor. E algo muito bom na vida de Daniel, que ele nos ensina, é a humildade, né? Porque eu no lugar dele, eu ia falar, tá vendo? Vai lá com seu Deus, vai lá, rei. Fica tentando me matar por causa desse povo aí, mas não, o tempo todo ele permanece humilde, mesmo quando o pessoal não queima na fornalha, ninguém se engrandece, sempre exaltando o nome de Deus, mesmo quando ele sobrevive à cova dos leões, abriu a cova, se é eu que vejo o rei lá, eu ia falar, e aí, amigão? Agora, aí, e agora? Se você, eu ia falar, aí, ó. Eu sou monstro. Mas não, ele permanece humilde, né? E juntos, como filhos de Deus, nós somos mais fortes. Sim. É um corpo, não tem como. Todo mundo tem que remar na mesma direção, todo mundo tem que estar debaixo da mesma visão e ir no mesmo sentido. Sim. Exatamente, né? Que até então, que até mesmo Daniel, ele tinha... Nós elaboramos todo e qualquer desculpa para que Daniel ele não fosse pego, né? Sim. Isso é mais incrível, tipo assim, era só Daniel fechar a janela. Tipo assim, ou então tipo, tava achando ruim que ele tava orando, né? Pulou a janela. Ou então porque ele não foi orar em outro cômodo que não tinha janela, entende? Mas aí entra a humildade de Daniel também, né? E tipo assim, onde estaria o testemunho de Daniel, né? Fazendo escondido. Entende? Então, tipo assim, se os caras não vissem, né, o Daniel orando na janela as 3 vezes ao dia, no mesmo local, os caras iam falar, então esse aí é o seu Deus, né? Esse aí é você diante do seu Deus, tá correndo. Né? Você tá
durante os 30 dias você não ora. Então, entendi. É verdade. Então o cara preservou o próprio testemunho, né? Porque ele sabia que o testemunho dele estava em jogo. Então ele, cara, não, eu vou continuar com a minha prática. Sim. Que o Senhor vai me livrar de tudo isso. E o Daniel, ele tinha a identidade dele tão reafirmada dentro do coração dele, que mesmo quando ele estava ouvindo constantemente as palavras contrárias... E era pressão absoluta, era né? Muita pressão, tipo assim... Você sabe de nada, maluco. Ele tinha convicção de quem ele era, por exemplo. Hoje também estava vendo sobre isso. Quando Jesus, ele se perdeu, ou os seus pais terrenos perderam Jesus lá no templo, quando Maria pergunta para Jesus, onde você estava? E aí ele pergunta, você estava me procurando? Onde eu ia estar? Estava na casa do meu pai. Então assim, Jesus era um adolescente. E ele já tinha reafirmado quem ele era. Ele já sabia quem ele era. Então, Daniel ouviu várias palavras de várias pessoas. E ele sabia quem ele era. Então, independentemente do que falassem, seu Deus não é de nada. E ele não teve nenhuma interferência disso, né? Essa parte é a joia permanecer, né? Porque o Nathan ensinou que a tradição do nome de Daniel é Deus é meu juiz. Então, acabou. Essa era a identidade dele. Deus era juiz. Sim. Então, o ponto final quem dava era Deus. E a história toda, a trajetória toda, ele mostra isso. Mesmo mediante tanta pressão, mesmo mediante o povo querendo matar ele, e o pessoal não descansava. O tempo todo queria achar algo para que Daniel fosse morto. Sim. E mesmo assim, ele entendia. Deus era juiz dele. E... vamos em frente. Tem um ponto muito bom nisso aí que você falou sobre que quando o Daniel ele é jogado na cova, né? Que o significado do nome deles, eles entram em pauta, né? Sim. Daniel, quando ele é jogado na cova, e aí quando Nabucodonosor vai tirar, né, novamente a tampa da cova dos leões, ele chama, né? Porque, tecnicamente, Nabucodonosor tinha um apreço por Daniel. Que eles eram amigos. Então, eles tinham muito apreço pelo Daniel. E ele tava muito apreensivo de, tipo assim, pô, será que ele vai sobreviver? Será que Deus de Daniel vai se livrar ele? E aí ele vai correndo, ele é o primeiro a chegar na cova. E aí ele grita o nome de Daniel. E aí Daniel, ele responde que Deus o livrou porque achou... e viu ele inocente, né? Achou ele inocente. Então, tipo, entrou em pauta qual é o significado de Daniel. Deus é meu juiz. Então, Deus decretou que Daniel era inocente. Verdade. Então, tipo assim, você não vai morrer aqui, mano. Você é inocente, você não tá aí, justamente. Né? É a mesma coisa com Azarias, Misael e Ananias, né? Mesma coisa, mano. O significado dos caras entraram em pauta quando eles estavam dentro da fornalha. Essa é a importância do nome que o Senhor nos dá, né? Nós já estamos caminhando para o final do nosso podcast, mas gostaria de pedir para o Gabriel orar sobre isso, no sentido do que quando nós nos achegamos diante do Senhor, o Senhor reforça qual é o nosso verdadeiro nome. Então, qual é o nosso verdadeiro nome diante do Senhor? Então, durante as Escrituras, nós vemos vários casos do Senhor mudar e dar um novo nome para as pessoas. Até o próprio Pedro, como eu disse, né? Simão Pedro. E eu gostaria, pensando nesse contexto de identidade, que o Gabriel orasse sobre as pessoas que estão chegando. Porque assim como você chegou lá com seus 14 anos, a gente chega com a identidade um pouco distorcida, sem saber quem nós somos de verdade. E sem saber qual é o nosso verdadeiro nome diante do Senhor. Então, orar nesse sentido, para que o Senhor reafirme a identidade daqueles que estão perdidos e que estabeleça uma convicção de paternidade mesmo do Senhor, de um Deus que se preocupa. Amém. É muito interessante, né? A gente entender também o nosso papel como irmãos mais velhos, com aqueles que estão chegando. O nosso papel é ser um arco na vida deles. É lançar eles o mais longe que a gente puder. E toda essa caminhada como filho de Deus nos leva, né? Eu penso muito no fim dos meus dias. O que eu vou poder dizer? E o anseio do meu coração é poder falar com todo o meu ser o que está escrito em 2 Timóteo 4:7, que diz assim:
combati o bom combate. E isso é para quem é filho de Deus. Sim. É um leão por dia. Não tem essa que o evangelho é vai fácil, ser um mar de porque rosas. não é. E aí, continuando o versículo, terminei a corrida. A corrida nos mostra que não importa como você começa. O que importa é como você termina. Sim. Então, mesmo que quem tá chegando não tá no melhor dos tempos, não tá no melhor na relação com Deus ainda tem muito para fazer nessa corrida. Uau, o Senhor ainda quer te mostrar quem você é. E o que Daniel nos mostra, que é muito importante, guardei a fé. A fé é o nosso... a nossa joia mais preciosa na trajetória cristã, porque nos dias maus, no dia de adversidade, é a fé que nos fortalece. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então não é sobre um, é sempre sobre um grupo. Sim. É sempre sobre um corpo, é sempre coletivo. É sempre a mesa. Uau. Muito bom. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos ensinado a permanecer, a perseverar. Eu peço a Ti, Senhor, aqueles que estão chegando no Seu reino, aqueles que estão no início da sua jornada contigo, que o Senhor venha selar no coração deles, que eles são filhos amados do Senhor. Amém. Que o Seu amor é o que basta, que o Seu amor é o combustível que a gente precisa, ó Deus. Que essas pessoas que estão chegando no Seu reino se sintam amadas, se sintam acolhidas, e que nós, como Seus filhos mais velhos, possamos acolher, possamos levar as vestes novas, possamos levar o anel para colocar no dedo desses irmãos que estão chegando, possamos ser agentes de restituição, agentes de Deus na vida deles, ó Pai. Eu te agradeço porque a Tua misericórdia nos alcançou. Eu te agradeço porque a Tua graça nos alcançou. Amém. Obrigado, Jesus, pela Tua fidelidade conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, Gabriel, pela ministração de domingo do dia 28 de abril de 2024. Foi muito bom tê-lo aqui conosco. Eu espero que o Senhor continue ministrando no seu coração sobre essa pauta de identidade, de forma que você possa passar essa sua questão para outras pessoas também, aqueles que já estão ou que irão a chegar. Muito obrigado, Nathan. Tamo junto. E muito obrigado por você que ficou até aqui. Se você não assistiu a última ministração, que foi do dia 28 de abril, em que o Gabriel trouxe essa palavra sobre identidade, nós te convidamos a acessar a nossa página do YouTube. Ela já está disponível lá. Muito obrigado. Fiquem com Deus, família. Até a próxima. Tchau, gente. Falou, gente. Com Deus, viu? Tchau. Até mais. Falou.